Olá, irmão, amigo, minha irmã, amiga, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você nessa manhã. Eu gostaria de continuar pensando com você a respeito de santidade. Nós já temos estudado, já temos pensado a respeito da santidade e estamos agora nesse próximo vídeo, encerrando aquilo que nós já começamos a pensar sobre santidade. No primeiro, na primeira lição, na lição de número 2, e como ficou muito extensa, eu gostaria de postar esse vídeo agora como um encerramento da nossa reflexão a respeito de santidade, visto que na próxima semana, sem ser o próximo domingo, no outro domingo, nós já estaremos entrando em uma nova revista. Por isso que esse terceiro ponto, essa terceira parte da lição de santidade não será possível eu postar somente no outro domingo, mas eu vou postar logo em seguida, após a segunda parte da nossa lição de santidade. Portanto, no domingo passado, nós começamos a conversar sobre santidade. Hoje, neste domingo pela manhã, nós já postamos a lição a respeito de santidade da segunda parte, e agora nós vamos postar o prosseguimento a continuação para o encerramento do pensamento que estamos conduzindo a respeito da santidade. Portanto, quero que você continue acompanhando comigo o nosso slide para que possamos... E eu quero te pedir perdão, meu irmão, porque... E amigo, irmã também, porque existe uma coisa muito complicada que é o tempo que estamos vivendo de internet. E a minha internet nesses dias tem estado bem ruim e isso tem comprometido as nossas gravações, porque tem ficado muito travado, muito... Você pode perceber que a minha voz não acompanha, às vezes, a explanação da lição. Então, eu quero te pedir perdão por isso, mas espero que o Senhor compense isso e que possamos entender aquilo que o Senhor quer acima de tudo, apesar das nossas limitações. Mas nós vamos então continuar pensando sobre santidade, santificação. Eu quero lembrar você que nós já vimos essa questão, toda essa questão aqui do pecado, dos rituais de purificação. Nós já pensamos em tudo isso, nós já pensamos em como era a santidade no Antigo Testamento. Nós já pensamos agora no Novo Testamento que a santidade não era mais uma representação feita por meio de rituais como estes, um símbolo. A santidade não eram símbolos, rituais, lugares ou objetos, mas agora no Novo Testamento existem 3 posições que o crente agora pode usufruir daquilo que Jesus Cristo, que é agora a expressão máxima da santidade de Deus, e do que ele agora pode fazer e do que ele pode agora desfrutar como servo do Senhor. Nós já vimos o aspecto posicional, nós já vimos o aspecto experiencial. Lembrando você que o aspecto posicional é a nossa união com Cristo, que seria a própria santidade, seria a declaração que Cristo nos permite viver em santidade através do seu sacrifício. Existe o aspecto experiencial, e é a questão o próprio processo de santificação, que seria agora a santificação, não mais um ato, mas um processo que será vivido na vida cristã. Nós já vimos isso, e aí são algumas questões mais específicas que já falamos na lição anterior. Nós já vimos a questão dos filhos de Deus, nós já vimos a questão dos aspectos experienciais, e agora nós precisamos
pensar sobre as bênçãos daqueles que são filhos de Deus, quais são as bênçãos dos filhos de Deus, e precisamos tratar, por último, a questão da glorificação. Portanto, vamos pensar nesta manhã sobre isso, sobre essa questão das bênçãos. Quais são as bênçãos daqueles que são chamados filhos de Deus? E então eu quero que você acompanhe comigo, como o slide nos oferece, Romanos 8. Romanos 8, verso de número 15, que vai nos dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, esse texto é muito interessante porque ele nos mostra um contraste entre a nossa velha natureza, entre o espírito que oferecia escravidão e temor, e em contrapartida, o espírito com o E maiúsculo, que se refere ao Espírito Santo de Deus, e agora nós podemos não como o outro espírito, sermos escravos e atemorizados, mas agora pelo Espírito Santo, nós podemos ser filhos pelo processo de adoção, de sermos agora aqueles que, pelo sacrifício de Cristo, têm a bênção de receber o Espírito Santo por meio dele, por meio desse Espírito que nos torna filhos adotados de Deus, nós podemos clamar Abba, Pai. Eu acho que já falei com você que o Abba Pai, Abba seria uma forma de expressão do aramaico do que seria uma expressão como se fosse de um filho recém-nascido tentando se comunicar com o pai, como se fosse uma criança balbuciando, uma criança tentando se comunicar com o pai. E esse é o sentido de que nós agora podemos, como filhos que dependem do seu pai, nós podemos achegar a ele como Deus que é pai. E isso só acontece porque nós somos filhos de Deus que recebemos. Deixa eu pegar minha canetinha. Porque nós somos filhos de Deus, só podemos fazer isso porque somos filhos, e nós recebemos o Espírito Santo, pelo qual clamamos Abba Pai. Mas não só isso, mas agora nós temos a habilitação de viver em intimidade com esse Pai. Nós não só agora podemos clamar Abba Pai, mas nós temos intimidade com Ele. Porque nós podemos clamar como filhos, não como filhos bastardos, mas como filhos amados, não como filhos que foram emancipados, mas como filhos que foram recebidos e acolhidos pelo Pai. Filhos estes que é bom lembrar, filhos estes que não mereciam o retorno para a casa do Pai. Isso é interessante pensarmos no filho pródigo, porque ele foi e essa narrativa é muito interessante, porque ele nos fala sobre a realidade de um filho que abandona a casa, mas um filho que retorna a essa casa e que agora ele tem a oportunidade de viver. Por mais que ele tenha assumido a morte de seu pai ao pedir a herança, ele agora pode ter intimidade novamente com o pai, porque o pai o recebeu novamente. Nós não só somos agora aqueles que recebem o Espírito, que vivem em intimidade com o Pai como filhos de Deus, mas este Espírito Santo que não só nos permite sermos filhos, ele mesmo nos ensina como viver uma vida em oração. O próprio Espírito Santo que nos
conduz e nos ensina a orar. Romanos ainda, o capítulo 8 de Romanos vai nos falar no verso 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então, o Espírito Santo é também o nosso ajudador. O Espírito Santo aqui, ele é o nosso ajudador. Ajuda, ele nos ajuda. O Espírito Santo não só é o nosso ajudador, mas o Espírito Santo, o texto continua nos falando. Eu vou apagar porque ficou muito complicado isso aqui. O texto continua nos falando que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos como devemos orar. Como aqueles que estão distantes da palavra, da presença do Senhor, como pecadores, nós não podemos nos apresentar perante Deus como devemos. Então, nós, como aqueles que estão distantes, aqueles que são pecadores, que estão longe da presença do nosso Deus, nós não temos a capacidade de orar. Nem de orar nós temos capacidade. Isso é muito sério. Porque nós não podemos nos gloriar. Eu falei isso na lição, acho que foi no vídeo passado. Nós não podemos nos gloriar nos nossos feitos, mas o apóstolo Paulo diz, eu me glorio naquilo que Cristo fez. Então, isso do Espírito nos ensinar a orar revela a nossa necessidade de depender do Senhor, da nossa necessidade de reconhecer que somos dependentes do Senhor. E o processo de santidade é esse reconhecimento dia após dia. E é uma questão gradual. Porque quanto mais você reconhece a sua condição perante Deus, mais você tem a possibilidade de viver com Deus em oração, de viver com Deus na presença dEle. E isso é muito sério, isso é muito marcante para as nossas vidas. O texto nos diz que o Espírito nos ensina a orar como devemos, a interceder como devemos. Então, os filhos de Deus são estes que receberam o Espírito Santo, que vivem uma vida em intimidade com o Pai. São aqueles que o próprio Espírito ensina a eles como devem orar. Mas eles também são participantes da natureza divina. Glória a Deus por isso. Nós somos participantes da natureza divina. E é aí que está a questão da santidade. É aqui que está a nossa marca como santos, participantes da natureza divina. Santidade. E a expressão da santidade é justamente isso. Eu participar da natureza de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é uma honra que nós temos como crentes de desfrutar uma vida em santidade, de desfrutar uma vida que merece ser vivida, sabe? Uma vida que faz sentido, uma vida que vale a pena, uma vida proposital, uma vida intencional, uma vida na presença de Deus, uma vida em santidade, porque foi uma vida que não foi simplesmente obra do acaso, mas porque foi uma vida garantida a partir da morte de alguém inocente, a morte de Jesus Cristo. Por isso que nós somos participantes da natureza. Porque eu posso ser também participante da natureza divina? Porque eu devo me apoiar em Cristo. E se eu estou em Jesus Cristo, eu posso ser filho. E como filho, eu tenho a possibilidade de ser participante. Porque é filho de quem? Perceba que isso é importante. Nós somos filhos de quem? Filhos de Deus.
Se somos filhos de Deus, nós podemos ser participantes somente da natureza de Deus. Porque se somos filhos de Deus, nós temos agora a habilitação para sermos participantes da natureza divina. Veja 2 Pedro 1,4. Dessa maneira, ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas. Perceba, as promessas não são promessas quaisquer. As promessas são grandes e preciosas, meu irmão. Amado, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por momentos de dúvida quanto à sua fé em Cristo, se você tem passado por dificuldades de entender que Deus é bom e Deus está conosco, leia esse texto, medite nesse texto, veja, ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Então, o que nos permite sermos participantes da natureza divina é receber as promessas grandiosas e preciosas de Cristo para nós. Isso nos permite viver a natureza divina, receber as grandiosas e preciosas promessas de Deus para nós. Que glória, que maravilhoso isso! O texto continua. Participantes da natureza divina, e assim que vocês agora fugissem da corrupção que há no mundo. Então veja aqui uma atitude de que, como participantes da natureza divina, nós podemos desfrutar. E veja que sempre há essa dinâmica na palavra de Deus. Sempre há bênçãos e responsabilidades. Veja, nós temos a possibilidade agora, porque Ele nos deu. A palavra não diz que o Senhor barganhou conosco. Eu te dou isso para você me dar aquilo. Isso é discurso da religião. O discurso religioso é o discurso da barganha, que você dá, eu recebo e aí eu te dou algo em troca. O discurso do evangelho nunca foi assim. Porque a palavra diz que ele nos deu, e dar é gratuitamente, graciosamente. O Senhor Jesus nos deu preciosas e grandiosas promessas. Preciosas e grandiosas promessas foram dadas àqueles que são filhos. Mas, como eu falei, o evangelho sempre tem a questão da responsabilidade e do benefício, e a responsabilidade é fugir da corrupção que há no mundo. E qual é a causa? E aqui, pensando em cobiça, nós podemos pensar em fazer um link com Tiago, que será o tema, o livro da nossa próxima lição. Tiago fala muito da cobiça e como a cobiça é a raiz de muitos males que há no meio da igreja. Nós vamos tratar disso provavelmente na revista posterior em Tiago. Mas perceba que o texto nos diz que nós recebemos promessas preciosas e valiosas para podermos ser agora participantes da natureza divina, mas nós temos que fugir da corrupção. Nós temos que fugir. Deixa eu minimizar isso aqui, porque nós temos que fugir da corrupção do mundo, da corrupção que há no mundo. Sermos sal e luz. Veja, é isso que o texto diz. Sermos aqueles que fogem da corrupção do mundo que é garantida pela cobiça. Mas o texto também nos fala, continua nos falando que aqueles que são filhos de Deus receberam a possibilidade da santidade de Deus ser reproduzida neles. Eu acho que vai ficar feio, mas eu vou grifar isso aqui porque é muito importante. Muito importante. Sabe por quê? Isso aqui é uma forma de combater a um discurso que está sendo muito comum no nosso tempo. As pessoas
definirem o seu pecado ou se esconderem da responsabilidade do seu pecado, baseados na sua fragilidade ou na sua condição humana. O que eu quero dizer com isso? Eu peco porque a gente é humano mesmo, né? Aí a gente peca, né? Acontece, né? Mas você deve entender que, como a palavra está nos falando, aqueles que são filhos de Deus, eles recebem a possibilidade de ter a santidade do próprio Deus reproduzida neles. Então não há desculpa, porque a garantia, o benefício daquele que é filho é ter a possibilidade de reproduzir. Ser uma centelha, ser um farol que mostra o desejo, as vontades, a presença e a palavra do nosso Deus. Veja Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A busca do reino de Deus é a expressão, é a forma que podemos reproduzir essa santidade de Deus. Isso é muito importante de você entender. Nós já falamos na lição, na primeira parte dessa lição, desse paradoxo entre ser santificado e estar em um processo de santificação. Ser considerado santo pelo que Cristo fez, mas ainda não ser completamente. Nós vamos chegar ao ponto da glorificação que fala sobre isso, mas nós temos garantia na palavra que nós podemos viver em santidade. Por mais que ela não esteja plena, que estejamos ainda em pecado, em carne, sabe? Mas vamos lá. O outro aspecto é que esses que são filhos, eles recebem perdão de pecados. Os seus pecados são perdoados. E a oração do Pai Nosso diz isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Isso é muito sério. Porque há dois caminhos nesse texto. Esse texto é muito interessante, porque ele fala, perdoa-nos assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu não libero o perdão, eu não recebo o perdão. Porque a oração, nesse ponto, é condicional. Veja, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, assim como eu perdoo o meu irmão e o meu próximo, o Senhor também me perdoa. Portanto, meu irmão, se você não perdoa, não libera perdão, a palavra diz que a oração modelo do Senhor deixa entender que se você não libera perdão, você não está em capacidade de ser perdoado. Não está habilitado para ser perdoado, visto que você não perdoa. Então veja que é uma condicional. Você recebe perdão de pecados, amém, por isso, pelo sangue de Cristo. Mas a liberação de perdão também é muito importante para o processo de ser perdoado pelo próprio Deus. Pense nisso, isso é muito sério. Em último lugar desse slide que nos trata das bênçãos dos filhos de Deus, é aquele que recebe o cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Não duvide disso, meu amado. Deus cuida de cada um de nós. Não duvide do cuidado de Deus. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Veja no verso acima, verso 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos e a ele e faremos morada nele. Então veja,
Nós falamos acima que a questão do perdão é importante porque se eu libero perdão, eu tenho a possibilidade de ser perdoado por Deus. Perdoa-nos assim como. E agora há um desafio novo e muito importante sobre essa questão, porque diz que é aquele que obedece a minha palavra é aquele que me ama. Um dos sinais do amor baseado nesse texto é obediência. Então, obediência também é sinônimo de amor, assim como desobediência é sinônimo de desamor, de falta de zelo, de cuidado, de paixão pela palavra do Senhor. E aí o texto diz que se alguém ama a Deus, obedece a palavra dele, e quando há obediência, veja o processo, o Pai, Deus Pai, ama este, e nós, a ele, iremos e faremos morada nele. Isso aqui é o papel da própria Trindade, fazendo morada naquele que ama a Deus e expressa o seu amor pela obediência. Isso é muito sério de se pensar. Então nós vimos nesse primeiro aspecto sobre as bênçãos daqueles que são filhos de Deus. Nós vamos agora para o último slide, que é o aspecto final. Nós vimos já os três aspectos, que foi o aspecto, em primeiro lugar, o aspecto, deixa eu pegar aqui, nós vimos o primeiro aspecto, que foi o posicional. E o que seria, eu estava esquecendo da palavra posicional. O aspecto posicional é o quê? A questão da santidade. Cristo garante no seu sacrifício a possibilidade de todo aquele que o aceita como Salvador ter o carimbo de que é santo pelo que Cristo fez. Mas isso, meu irmão, essas três partes que eu dividi, o aspecto posicional, experiencial e final, não são coisas distintas, não. São coisas que estão estritamente interligadas. Porque, perceba, o posicional é que Cristo, no seu sangue, permite que eu viva uma atitude diante de Deus como santo. Em segundo lugar, o experiencial é a evidência de que eu realmente sou santo, que é uma vida em santidade. Não é santo quem não vive em santidade. E só é santo quem vive em santidade. Então, é uma consequência esse segundo aspecto, que é o aspecto experiencial, que nos permite todas essas questões que vimos, sobre ser filho, sobre poder viver uma vida em santidade, uma vida na presença, enfim, diversos aspectos que já tratamos, e até chegarmos agora no último aspecto, que é a glorificação, que seria o último aspecto da santificação, da santidade, porque seria justamente esse estágio final, veja, estágio final da vida cristã. E que será quando o Senhor Jesus retornar à terra. Então perceba que isso aqui, esse aspecto final e a própria questão da glorificação é uma ideia escatológica, é uma ideia para o fim dos tempos, em que seremos aqueles que são plenamente transformados à imagem de Cristo e com uma vida plenamente santa. Mas até se chegar lá, nós estamos no processo experiencial de vivermos dia após dia a vida cristã no processo de santificação. Mas esse aspecto final nós temos que pensar, que será o tempo em que estaremos em conformidade completa com Jesus Cristo. Veja, 1 João 3, 1 João 3, 3 de 1 a 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus.
Olha o que o texto diz, que é grande o amor de Deus por Ele nos ter chamado de seus filhos. E que de fato somos, o texto continua falando, porque o mundo não nos conhece. Porque, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou seja, o que é esse havemos de ser? Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós ainda não fomos transformados plenamente à imagem de Cristo. Isso que o texto está falando. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Cristo retornar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Ou seja, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento à imagem de Cristo, até que ele retorne e nos complete com ele, que sejamos um, e que assim nós possamos sermos transformados como Cristo é. Isso que o texto está nos falando. Olha, continua dizendo. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Todo aquele que tem essa esperança de que no final será glorificado com Cristo, que no final será transformado à imagem de Cristo plenamente santo, este vive essa esperança. Aquele que tem essa esperança em mente, tem essa realidade em mente, o que ele faz agora? Purifica-se. Ou seja, se eu sei que esse prêmio futuro está por vir, aquele que é crente, que é salvo no Senhor Jesus, o que eu devo fazer agora? Purifica-se a si mesmo. Como, assim como ele é puro. Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Romanos 8, vamos a Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Veja aqui o que é importante de nós pensarmos. Uma diferença entre primogênito e unigênito. O Senhor Jesus é chamado de unigênito do Pai porque ele foi chamado de unigênito do Pai antes da instituição da igreja. Porque o Senhor Jesus era o único gerado no Pai, o unigênito do Pai. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo cumpre a sua obra, o que ele nos permite ser? Filhos de Deus. Então agora, como filhos de Deus, nós temos acesso a Deus como Pai. Jesus Cristo não é mais o unigênito, mas o primogênito, ou seja, o primeiro dentre muitos irmãos. Então há uma diferença aí após a obra de Cristo consumada. Antes, ele era o unigênito, o único possível de ser chamado filho de Deus e acessar a presença de Deus. Mas agora, a partir do seu sacrifício, e agora como crentes temos acesso a essa herança, Cristo não é mais unigênito, mas primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Nós, crentes em Jesus, que somos adotados na família de Deus. Você percebe como que os conceitos se interligam? Primogênito, unigênito, essa questão da doutrina da adoção. Então isso é muito importante de nós pensarmos. E que texto esclarecedor. Continua então o texto dizendo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Então veja que o texto fala de um processo. O texto fala de predestinação, o texto fala de chamado, o texto fala de justificação e glorificação. 4 aspectos: predestinação, chamado, justificação e glorificação. Esses são os aspectos importantes na vida daquele que é chamado filho de Deus e daquele que vive uma vida em santidade. Entender que foi predestinado por Deus,
entender que foi chamado por Deus, entender que foi justificado pelo sangue de Cristo e, por fim, estar com essa esperança no coração de que será glorificado com Cristo na sua descida, no seu retorno para buscar a sua igreja. Então, é muito importante. Então, eu coloquei aqui que todos esses aspectos que nós falamos acima, tudo isso que nós falamos aqui e que nós falamos aqui também, ocorrerá no momento, na ocasião da vinda de Cristo. Então, isso é uma ideia escatológica, essa questão da glorificação que ainda ocorrerá para a igreja. Então, meu irmão, eu espero que você tenha recebido, aprendido, entendido aquilo que o Senhor nos fala através da sua palavra sobre todas essas questões. Veja quanta coisa nós estudamos, a questão da santidade. Vimos as questões referentes à santidade e santificação, como era a dinâmica no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os aspectos da santidade no Novo Testamento, o que somos agora como chamados santos, o que significa isso? E nós vimos que nós somos santos porque podemos ser filhos de Deus. Nós vimos que nós recebemos bênçãos por sermos chamados filhos de Deus. E, por fim, nós vimos o aspecto da glorificação, que é uma ideia final, uma ideia escatológica para aqueles que são filhos de Deus. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha recebido essa palavra, essa lição, essa instrução na presença do Senhor. Queremos pedir mais uma vez perdão pelas lições que talvez possam travar, possa o áudio ficar falhado em algumas áreas, porque realmente a nossa internet teve alguns problemas nesses dias. Mas espero que você tenha sido abençoado pela presença, pela palavra do Senhor. E eu gostaria de orar para encerrarmos essa série de lições, né, sobre a santidade, que isso tenha despertado você a viver uma vida mais íntima, mais santa na presença do Senhor. E vamos nos preparar. Convido e desafio você a ler o livro de Tiago, um livro pequeno, um livro não muito grande. Desafio você a ler o livro de Tiago para a semana que vem. Estaremos trazendo, ou melhor, o pastor Ellison estará trazendo a lição inicial, estará fazendo a abertura da lição de Tiago. Então seria muito bom se você lesse esse livro de Tiago antes da lição. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, Deus. Nós rendemos graça ao teu nome, nós agradecemos porque o Senhor nos permite entender o Senhor como Deus Santo, mas só entendemos porque o Senhor se revelou. Obrigado. Obrigado porque só entendemos porque o Senhor se revelou, nós só o amamos porque Ele primeiro nos amou. Obrigado porque nós podemos te servir porque o Senhor foi aquele que enviou o servo sofredor, enviou o Senhor Jesus que veio para servir e ser modelo de serviço. Obrigado. Nos ensine, Deus, através dessa lição, a entender um pouco mais daquilo que seria a santidade, qual é a proposta bíblica de santidade, o que a tua palavra nos diz sobre santidade e que possamos ter aprendido, mas acima de um conhecimento intelectual, que isso tenha descido ao nosso coração e tenha nos desafiado a viver uma vida mais santa diante da tua presença. Nos ajude, nos auxilie, tenha misericórdia de nós e nos capacite para fazer a tua obra. Então, Senhor, que possamos estar preparados também a estudar essa lição de Tiago, essa nova proposta, essa nova caminhada, que o Senhor nos ilumine, nos encoraje para que possamos fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, o Santo Deus, que oramos. Amém, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Fique com Deus. Um grande abraço.